É com a Juliana Rosa. Juliana, hoje mais novidade aí no caso, não vou chamar de caso master, né? Porque o REAG, que foi liquidado hoje, é uma coisa mais complexa do que Banco Master, né? Não é exatamente um braço do Banco Master, é um troço bem complexo e hoje houve a liquidação. O REAG que tem lá os seus fundos e muita dúvida, né? Como eu usei a expressão ontem, um cheiro de enxofre. Aí o Banco Central liquidou. Conta pra gente, Juliana, o que você descobriu? Pois é, uma teia gigantesca, né, o Eneg, é só um pedacinho, né, que a gente está conseguindo ver de uma teia gigantesca aí, que é esse caso Master que vai tendo, né, outros braços infinitos. Boa tarde para você também, Eneg. Boa tarde para o Humberto e para os nossos ouvintes. Hoje foi decretada a liquidação extrajudicial da REAG Investimentos, que por conta dessa operação que a Polícia Federal deflagrou ontem, que tem o foco para levantar o uso de fundos de investimentos com a relação do Master. Então, tem essa ligação através de fundos de investimentos para essa investigação de lavagem de dinheiro. No caso do Master e REAG, o INEG, essa investigação ela aponta o seguinte: uma questão que foi, inclusive, que o Banco Central relatou a notícia crime, né, uma das questões mais importantes aí nessa descoberta do Banco Central, dessa suspeita, né, até então que está sendo investigada pela Polícia Federal, é que como é que funcionava esse esquema através de fundos de investimentos? O Banco Master fazia um empréstimo para empresas, muitas delas fictícias. A empresa pegava esse dinheiro e colocava num fundo de investimento, colocava na REAG, no caso, né, isso está sendo investigado. O fundo de investimento comprava papéis do Master, CDBs do Master, e esse dinheiro, então, não saía do Master, né? O Master fazia o empréstimo, a empresa pegava, colocava no fundo de investimento, o investimento era feito com CDBs do Master e, portanto, esse círculo se chama fraude. É uma fraude que está sendo investigada, fora o desvio de recursos também no meio do caminho, né? Só isso aí está na casa aí de 12 bilhões de reais, o Eneg. É o que a gente tem falado, que do pouco que a gente sabe até agora, já aponta para um esquema que pode ser a maior fraude da história bancária do país. Além desse dinheiro que está sendo investigado aí nessa casa de 12 bilhões, lembra que tem na casa de 12 bilhões também um outro braço da carteira fictícia do Master, que foi a venda de carteira de crédito para o Banco Estatal de Brasília, para o BRB, e essa carteira era falsa, né? Então o Banco de Brasília comprou, deu dinheiro para o Master e era uma carteira fictícia. Então, se você somar aí, já dá mais de 20 bilhões em fraudes envolvendo essas carteiras de crédito e investimentos. O que eu apurei, conversando com muita gente aí nos bastidores, Eneg, é que a fase aí de investigação agora envolvendo a questão dos fundos de investimentos agora da REAG, ela traz aí uma preocupação, que é o fato de que o Banco Central está percebendo que continua, assim como a própria Polícia Federal, os dois, não à toa, eles se reuniram, né, os presidentes, né, do Banco Central e o diretor-geral da PF ontem à noite, um movimento ainda muito grande para tentar impedir que esse detalhamento seja investigado. Eu apurei com fontes que o Tribunal de Contas da União segue empenhado abrindo um segundo processo sigiloso para investigar os detalhes envolvendo o Banco Master com documentação, e o Banco Central diz que já pediu que tem acesso ao sigilo, né, desse processo, e ainda está fechado para o Banco Central. Então, Eneg, eles estão indo, você vê, né, que apesar
de todo o esforço que a gente continua vendo para impedir que o trabalho de investigação seja feito do Banco Central e da Polícia Federal. Eles estão ali conseguindo seguir com o que deve ser feito, com o trabalho de investigação. E o esforço continua enorme para poder blindar essa atividade aí que está sendo levada aí pelo Banco Central, né, e pela Polícia Federal. E o que mais se teme, Oineg, que a gente vem conversando, né, ainda mais agora com a descoberta de um segundo processo do TCU envolvendo o Master, é que o próprio TCU esteja contribuindo para as provas que a defesa precisa para dizer que tem algum processo no meio do caminho errado, e você vê agora, eles estão negando, né, mas nos bastidores também estou ouvindo que a estratégia agora do Banco Master é tentar reverter a liquidação extrajudicial por uma liquidação ordinária, e com isso, ao invés de ter um liquidante de fora para poder fazer a venda dos ativos e pagar os credores, que o próprio banco possa fazer a administração dessa venda de ativos e o pagamento dos credores. No fundo, com o objetivo de preservar o patrimônio do Daniel Vorcaro, né, do dono do banco. Veja, queria te perguntar uma coisa, Juliana. O Daniel Vorcaro e os advogados do Daniel Vorcaro e toda essa fase em que o Banco Master conseguiu crescer brutalmente, inclusive lastreando esse crescimento numa certa tranquilidade que dava aos investidores de que o dinheiro seria devolvido numa eventual quebra por causa do FGC, tudo isso se deve à estrutura legal existente, às regras existentes no Brasil hoje, que o caso do Banco Master mostra que precisam ser revistas. O Banco Master, ele não cresce ao arrepio da legislação, ele cresce no vão da legislação frouxa de acompanhamento do sistema bancário, que é uma discussão que a gente deve travar com o Banco Central, com o Congresso Nacional, com os órgãos de controle, sem dúvida nenhuma, porque não é o PCC, o Banco Master não é o PCC que vive na ilegalidade. O Banco Master, ele conseguiu pegar a legislação e falar: como é que eu consigo usar a legislação a meu favor? E claro, tem fraude, tem ilegalidades, mas tem também um sistema que permite isso e que precisa ser revisto, ou não? Está na Constituição, né, uma coisa que aí precisa revisar a própria Constituição, por exemplo, que é a indicação dos ministros do Tribunal de Contas da União ser uma indicação política. O TCU, né, é bom lembrar que continua sendo um bicho estranho nessa investigação envolvendo o Master. Ele é um braço do Legislativo. Quem indica os ministros do TCU é o Congresso. Ele não é um órgão do Judiciário, ou seja, ele não tem... Se você entrar no site do TCU, você vai ver que o objetivo do Tribunal de Contas da União não tem nada a ver com regulação, com questionamento de uma decisão do Banco Central. Ele não tem poder judicial, né? E aí, mesmo tendo aquele acordo lá deles terem acesso agora à documentação do Master, preservando o sigilo bancário e de negócios, ele continua sendo um sujeito estranho nesse ambiente que não cabe a ele, né? A função dele é olhar as contas públicas, o dinheiro público. O Banco Master, a gente está falando de um banco privado. Então, tem muita coisa errada realmente, né, Oineg? E aí a gente tem que, talvez, até o que eu ouvi até lá no Banco Central, uma frase boa, que falam que o avião, infelizmente, um avião cai, né? Ele não cai toda hora, mas quando cai, né, um banco não falha toda hora, mas os bancos entram em falência, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, e é preciso aprender com as causas que provocaram a queda do avião, para que a próxima vez que for cair, né, isso não vai impedir que caia, seja por outros motivos, né? E certamente isso que você está trazendo
o Eneg está ouvindo também, que é o fato de que é preciso ter uma revisão de um código de ética. Isso vale para o TCU, vale para o Supremo Tribunal Federal, né, que a gente também tem abordado bastante aqui, em função dos limites éticos de atuação dos ministros do Supremo. Então, se serve, né, de algum avanço, né, toda essa história, a gente poder rever, de fato, as coisas que estão descaradamente erradas, né, na questão dos processos de indicação política e, enfim, e parâmetros de atuação, né? É isso aí, Juliana Rosa, Economia com você.